Olá pessoal, estou aqui para falar um pouquinho do meu carro, essa Toyota que está atrás de mim. Ela teve uma participação especial nas minhas últimas 4 grandes viagens que fiz pelo Chile e pela Argentina. Ela é uma Hilux, cabine dupla, modelo Standard, modelo 2015. Ela é o último modelo que tem funcionamento da tração, ainda de forma manual, e o câmbio também é manual de 5 velocidades. Esse carro ainda conta com outro item muito especial que encantou muito a minha filha, que é o acionamento manual dos vidros das portas traseiras. Aquele sistema antigo com manivela. Foi muito interessante que quando a gente comprou o carro ela nunca tinha visto esse sistema, estava acostumado só com o sistema elétrico. Eu já estou com esse carro agora há mais de 4 anos e foi com ele que eu fui uma vez para Bariloche, uma outra viagem para o noroeste argentino. Numa outra ocasião fiz a carretera austral no inverno. E por último, no final de 2009, eu fui até Ushuaia. Praticamente metade da quilometragem que eu rodei com esse carro foi em viagens. O importante é lembrar também que esse é o carro que eu uso no meu dia a dia. Como eu comentei, o modelo desse carro é um 2015. Ele é um dos últimos exemplares da famosa 7ª geração da Toyota Hilux. Essa geração da Hilux, quando lançada, ela estava tão à frente do seu tempo que ela encarou seus principais rivais sem grandes modificações por 10 anos, até o fim de 2015. Ela é tão bem resolvida que ela aguentou por esses 10 anos sem modificações drásticas. Esse modelo é amado por seus donos pelo seu conjunto mecânico, pela sua robustez e também pelo baixo custo de manutenção. Como eu comentei, ela é uma diesel com 5 marchas mecânica, um motor 3.0 com 171 cavalos. Ela, pelo menos na minha mão, ela tem aceitado qualquer tipo de diesel, nunca tive nenhum tipo de problema. Ela também nunca apresentou problema para dar partida no frio. Olha que eu já fiz isso numa ocasião, com temperatura menos 16 graus e acima dos 3.500 metros de altitude. Ela tem freios ABS, tem airbags frontais para o motorista e para o passageiro. E essa versão, a Standard, vem de série com rodas originais de ferro no aro 16. O ângulo de ataque desse modelo, o original, são 30 graus. E o ângulo de saída são 26 graus. O tanque de combustível tem capacidade para 80 litros e ela tem uma carga útil de 1 tonelada. Eu vou falar um pouquinho de fatos e curiosidades da caminhonete da Hilux em geral, só para ilustrar um pouquinho da história e da força e do porquê a gente vê tanto esses carros nas ruas e também como escolha para viagens, para expedições e mesmo alguns overlanders, acho que muitos overlanders por aí. A Hilux ela tem ficado em segundo lugar nas vendas das picapes médias nos últimos 5 anos aqui no Brasil, perdendo apenas para Fiat Toro. Na Tailândia, Laos, Sudeste Asiático e Camboja, esse modelo é conhecido como Hilux Vigo. E a partir do modelo de 2016, um modelo mais novo do que esse, ela foi chamada de Hilux Revo. Esse meu carro foi produzido na Argentina, porém esse mesmo modelo também teve sua produção na Venezuela, no Paquistão, na Malásia e na África do Sul. Eu creio que talvez isso explique a popularidade dela em diferentes partes do mundo. Ela foi a 4ª caminhonete mais vendida no ano de 2019. Perdendo apenas para F-150, para Dodge Ram e para Silverado. Mas é importante mencionar que esses 3 modelos, eles têm praticamente mais de 90% das suas vendas concentradas na América do Norte, que seriam Estados Unidos e Canadá. Elas não são tão populares no restante do mundo. A Hilux, ela tem suas vendas pulverizadas por 180 diferentes países e regiões, dominando grandes áreas da África do Sul, América do Sul, Ásia, Oriente Médio e Oceania.
E também é interessante mencionar que ele é o veículo mais vendido em 25 países, incluindo Argentina, Austrália, Honduras, Omã, África do Sul, enfim, todos os países marcados em roxo nesse mapa aí. Uma Hilux, de um modelo similar a esse aqui, modificada especialmente para esse propósito, foi o primeiro veículo motorizado a chegar no Polo Norte magnético. Isso aconteceu em 2007. Depois do Polo Norte, foi a vez da Hilux conquistar o Polo Sul, que ocorreu entre 2008 e 2009, onde duas Toyotas Hilux modificadas percorreram mais de 5.000 quilômetros pelo continente. Em 2019, a Toyota Hilux conquistou o seu primeiro lugar no Rally Dakar. Eu fiz um comparativo com outros carros que também são muito populares entre overlanders e só para ilustrar a quantidade desses veículos que foram produzidos desde que foram lançados. O primeiro da lista foi o Land Rover Defender, que nos 67 anos que ele esteve em linha, teve 2 milhões de unidades produzidas. O segundo lugar foi a Kombi, que em 56 anos de produção teve 3,5 milhões de unidades produzidas. O número da Hilux eu peguei até 2019. Ela tinha mais de 19 milhões de unidades produzidas. Uma outra afirmação que eu achei bem interessante sobre o carro, que a Toyota Hilux é a AK-47 das caminhonetes. Alguns dizem que essa comparação é porque o carro é confiável, dificilmente falha e não é difícil de consertar. É claro que existem alguns que dizem que é porque este carro é muito comum em todos os lugares onde existem insurgentes, guerras civis. Eu acabei dando uma pesquisada e também listei alguns outros viajantes que também têm canais no YouTube e que também utilizam a Toyota Hilux. Até interessante que uma boa parte deles também, até a cor é o mesmo prata do meu carro. Eu vou listar eles. O canal Viajo Porque Preciso, da Franci e Dudu. O canal Terra Viagem, do Júnior e da Cris. O canal Hilux Expedition, do Elcio Barlotti. E também o Martin, das barracas Sumatra 4x4. Ele tem uma Hilux e ele foi até o Alasca com a família dele nesse carro. Agora eu vou falar um pouquinho das modificações que eu fiz no meu carro. Um ponto bem importante para mencionar, eu não mexi no motor, é completamente original. Eu entendo que se o carro foi produzido e concebido e dimensionado dessa forma, mantendo o motor original, eu tenho a menor chance de realmente ter uma surpresa com ele. Costumo fazer as revisões preventivas, trocas de óleo e tudo que é necessário. Meu carro não está mais na garantia e eu fiz as revisões de concessionária até quando era necessário e depois eu tenho meu mecânico de confiança para fazer esse tipo de coisa. Os meus conhecimentos de mecânica se resumem a trocar um pneu e operar o meu guincho elétrico se eu preciso sair de um atoleiro, alguma coisa nesse sentido. Eu não entendo de mecânica para poder consertar o motor. Até por isso que eu preferi e optei não mexer nele. Alguns itens que são mais visuais, que eu fiz de modificação no meu carro, primeira coisa que se vê é esse para-choque aqui. Foi um para-choque de ferro que eu acabei colocando. O principal, os motivos pelo que me levaram a colocar esse para-choque, é pelo fato de que, como eu gosto muito de viajar pela América do Sul, região da Patagônia, e tanto mesmo no Brasil e pelas estradas, não é raro que você possa eventualmente encontrar algum animal. Eu sempre viajo respeito os limites de velocidade, tomo o máximo de cuidado nas viagens, sempre, mas todo mundo está sujeito a eventualmente talvez bater num cachorro, alguma coisa, algum animal menor, e depende eu acho que esse reforço acaba ajudando um pouco nesse sentido,
para evitar algum dano mais superficial. Outra coisa também que acaba, como o pneu aqui ele acaba ficando mais aparente, a Hilux ela tem um para-choque que vai muito próximo do pneu dianteiro. E se você está fazendo alguma trilha, mesmo alguma trilha meio leve, encostando em alguns barrancos, é bem fácil de você acabar batendo naquela parte da frente do para-choque. Eu já tinha encostado a minha, já tinha soltado algumas coisas e conheço várias pessoas que já tiveram esse problema também. Então isso também é mais um dos motivos que me levou a fazer essa troca no para-choque. Claro que com isso também eu já coloquei o guincho, um guincho elétrico de 12.000 libras, e eu optei pelo cabo de Kevlar. Ele é mais fácil de operar, você não precisa de luvas, ele é mais leve também. Como o para-choque já tem mais peso, o próprio guincho também tem peso, se eu tivesse ainda o cabo de aço ele seria mais pesado ainda. Então por isso que eu acabei optando pelo cabo de Kevlar. Eu também coloquei uma proteção aqui embaixo, proteção do cárter, tirei a original e coloquei essa. Eventualmente se pegar algum lugar que tenha pedra, alguma outra coisa, eu acabo protegendo a parte inferior do meu carro. Na traseira eu coloquei um para-choque de ferro também. Para quem conhece a Hilux, o modelo standard, como é da minha, ele vem com para-choque cinza, ele tem até uma inclinação, e os modelos SRX, SRV, eles têm alguns que têm até para-choque cromado. Qualquer encostado nesse para-choque, você já identifica de longe que aconteceu alguma coisa ali. Eu acabei colocando um para-choque de ferro, preto, igual esse para-choque aqui, da mesma cor, e antes de ter esse para-choque, eu tinha adicionado um ponto de ancoragem preso no chassi na parte traseira. Já tinha me acontecido uma vez, quando eu precisei ser rebocado, eu percebi que o carro não tinha nenhum ponto de ancoragem, ele original não tem. Na parte da frente ele tem um ponto de ancoragem original, mas na traseira não, por isso que eu coloquei isso. E depois, com o para-choque, eu acabei também colocando pontos de ancoragem, onde eu posso colocar as anilhas para prender as cintas, tanto na traseira quanto na dianteira. Na dianteira eu tenho essas duas aqui que acabam me facilitando e ajudando bastante. Um outro ponto que eu coloquei também nesse para-choque foram os faróis de LED. Na verdade são faróis auxiliares de LED, aqui na frente e na parte da traseira também. Na traseira, eles acabam me ajudando bastante quando eu estou manobrando, chegando num camping e eu quero ajeitar o carro no lugar certo. Então ele é uma luz auxiliar, a luz de ré geralmente não é muito forte, então nesse ponto ele é bem útil. E esse farol aqui também, o dianteiro, eu uso mais se estou numa trilha, alguma coisa. Para quem tem farol de LED, pelo menos esse modelo aqui, ele ilumina bastante, só que num ponto mais próximo. Ele não ilumina distante para você usar numa estrada, numa viagem, quando está de noite, para você enxergar. Então eu uso eventualmente quando mais uma estrada de chão, estrada secundária, que eu acabo utilizando esse farol. Como eu comentei do ponto de ancoragem que eu coloquei atrás na caminhonete, eu tenho percebido que até os modelos novos da Hilux não tem esse ponto de ancoragem. Eu acabei tirando essa prova uma vez quando eu ajudei a desatolar uma caminhonete na Argentina. Era uma Hilux do modelo mais novo. E o único lugar que a gente conseguiu prender o guincho para poder soltar o carro foi realmente no feixe de mola traseiro. Então, independente se você tem uma Hilux, eu acho que isso é um investimento relativamente baixo e é bem importante você ter algum lugar onde você possa prender, porque isso sempre está sujeito quando você está viajando, está passeando, fazendo alguma trilha, que você possa eventualmente atolar, e se você não tem aonde segurar, aonde prender uma cinta, um cabo, é bem complicado. A questão do guincho, como eu falei, eu coloquei ele no carro para quando eu estou viajando, se eu precisar de alguma forma de resgate. Eu nunca usei ele para tirar o meu carro, até agora às vezes que eu usei em 2 ocasiões em viagens, foram para tirar outros carros que eu vi que estavam com problema e eu acabei podendo ajudá-los. Para quem já assistiu o meu outro vídeo sobre barracas de teto, deve ter visto que eu tenho um rack customizado também, que eu deixo fixo na caçamba, que é onde eu prendo a minha barraca. Eu mandei fazer esse rack, ele é extremamente resistente. Eu utilizo ele para prender a barraca, quando eu viajo com a barraca,
Ou em ocasiões quando não estou com a barraca, eu tenho uma espécie de um tule, quando eu estou viajando com mais pessoas e eu vou ficar em hotel, algum outro lugar e não vou levar barraca de teto, então eu uso esse bagageiro atrás como um espaço extra para levar a bagagem também. E ele prende perfeitamente nesse rack que é muito resistente. Em geral, no meu carro, na parte interna, eu brinco, eu gosto de ser mais minimalista. Eu já tive outros carros e uma coisa que me incomoda realmente são ruídos, coisas batendo dentro do carro. Eu acabei aprendendo com o tempo que quanto mais acessórios e mais coisas você coloca que não são originais, geralmente eles acabam batendo, acabam fazendo outro barulho, e esses são os mais suscetíveis a eventualmente acabarem quebrando. Eu nunca tive nenhum problema com nenhuma quebra no meu carro. A única coisa que já me deu problema foi algum acessório extra que eu coloquei que não era original da Toyota. Então por isso eu limito a colocar as coisas que realmente eu preciso. Na época de 2015, esse carro não vinha com tomadas USB. Então eu coloquei 2 tomadas USB no painel para carregar celular, câmeras, baterias. Isso é bem importante, a gente sempre vai precisar, como o carro não vem. Eu troquei o rádio no painel. Na verdade, esse modelo não vem com rádio. Eu coloquei um rádio da Pioneer e ele permite o espelhamento de certos aplicativos do telefone, principalmente os de navegação. O modelo é o SPH DA138TV. Ele é bem interessante porque, como eu uso aplicativos de navegação no meu celular, eu acabo fazendo esse espelhamento pro painel do rádio. Então, com isso, eu não preciso ter nada preso no para-brisa durante a viagem para ter alguma coisa de navegação. Até evita, depende do lugar que você está, para cidades maiores, alguma coisa, para até evitar algum tipo de roubo, alguma coisa assim. Então, eu já não gosto de ter quase nada no painel. O mínimo possível é o melhor para mim. Uma outra coisa que eu tenho no meu carro também, tenho embaixo do banco dianteiro, é um conversor de energia. O modelo do meu conversor de energia é um Cobra de 1500 watts. Ele tem 3 tomadas que me dão energia, ele converte o 12 volts para 110 e também tem uma saída de USB extra. É bem interessante como quando eu acabo viajando, eu geralmente estou com a família, então se resume a minha esposa e a minha filha, então eu tenho 3 saídas USB. A gente tem os 3 celulares, cada um pode estar carregando o seu celular. Eu tenho as 2 na frente e uma atrás, que é nesse conversor de energia. Embaixo do banco, esse modelo de Toyota, outras caminhonetes também tem isso, tem pequenos reservatórios onde você pode guardar alguma coisa. Então, num deles eu guardo o macaco original e um triângulo. No outro compartimento, eu levo uma cinta, quando eu não estou levando nada atrás na caçamba. Também levo 2 anilhas e uma patesca para operar junto com o guincho. Um item interessante, um acessório que eu acabei colocando, e ele é bem discreto porque de fora você não vê, eu fiz um conjunto de tubos de 100 milímetros que me permite ter um reservatório de 20 litros de água. Ele tem 2 sistemas, 2 torneiras, ele fica preso atrás na caçamba. Até que eu comentei antes, esse foi nos acessórios, ele acabou soltando essa fixação que eu tenho no carro. Na minha última viagem para o Ushuaia, eu acabei depois melhorando a cinta que prende esse acessório, mas foi o único acessório que acabou soltando. Então é uma coisa que não é original, então você tem que prever bem como vai fazer para não te incomodar em uma viagem. Mas é interessante que eu tenho essa capacidade de carregar água. Eu uso essa água mais para lavar a mão, quando eu tenho alguma coisinha para lavar alguma louça, não é água potável. Mas quando você acampa, alguma coisa, é sempre interessante você ter algum tipo de água que pode ser bem útil, né? Eu uso o pneu Yokohama, modelo Geolander 015. Eu deixo ele na medida original do carro, ele é um 265/70 aro 16.
Eu tinha previamente o Geolander 012, esse acho que era uma versão anterior, não fazem mais. Para mim é um pneu que tem atendido muito bem. Ele é um pneu de uso misto, seria o equivalente a um all-terrain. E como nas viagens, quando se tem estrada de chão, na verdade acaba sendo talvez uns 15 a 20% da viagem, então boa parte é na estrada e no asfalto, não faria sentido, pelo menos para mim, ter um pneu no estilo de um mud, alguma coisa nesse sentido, até porque dá muito barulho e também ter um desgaste desnecessário nesse tipo de pneu. Bom, acho que em relação ao meu carro, isso que eu queria passar para vocês, só compartilhar. Em outros vídeos as pessoas já me perguntaram e tinham pedido para mostrar um pouco o que eu tinha feito no meu carro. São pequenas modificações, algumas visuais, como o para-choque, o guincho, mas dentro do carro, motorização e tudo, eu deixo tudo original. Tem um último ponto, só para mencionar, eu acabei trocando os amortecedores do carro. O que eu acabei percebendo e conversando com outras pessoas que fizeram essa modificação de colocar o para-choque de ferro e guincho também, elas acabaram tendo o mesmo problema. Eu tive esse problema. É um peso extra que se coloca no carro. Inicialmente, quando eu rodava com o carro, o amortecedor original ele trabalhava num certo curso com peso sobre ele. Quando eu coloquei o para-choque e o guincho, um dos amortecedores acabou rompendo. Ele tinha mais peso, ele começou a trabalhar num outro curso e creio que talvez foi por isso que acabou acontecendo isso. Então eu troquei por outros amortecedores. Eles não são necessariamente os modelos originais, mas eu comprei eles na Argentina. Mas eles são de linha para Toyota e eu nunca mais me incomodei com isso. Eu coloquei pequenos calços, um pequeno calço no amortecedor. Na verdade, com esse peso extra, eu não queria que o carro ficasse mais baixo na frente. Então eu coloquei só esse calço para manter o carro na altura original que eu tinha ele antes de ter o para-choque, antes de ter o guincho. Diferente disso, toda a suspensão e todo o restante do meu carro é original. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, pessoal.